A sua mente não silencia quando você fecha os olhos, ela apenas muda de direção. Enquanto o seu corpo busca o repouso que a noite exige, o seu subconsciente continua a processar cada intenção, cada medo e cada desejo plantado ao longo do dia, transformando o silêncio do seu quarto num campo de batalha ou numa terra fértil. Você já sentiu que, por mais que planeje seus objetivos, parece existir uma força invisível travando seus avanços enquanto você dorme? Se você deseja alinhar seus pensamentos mais profundos com a paz e o propósito que vem do alto, permaneça aqui. E se essa busca é real para você, deixe seu amém e se inscreva para caminharmos juntos na direção da sabedoria. Antes de baixar a guarda da sua mente para o descanso, pare por um minuto, respira fundo e entenda que o repouso é um princípio ordenado pelo Criador, não apenas uma necessidade biológica. Existe um padrão na Bíblia, um movimento constante de entrega e renovação. Davi, no auge de suas aflições, declarava que em paz ele se deitaria e logo pegaria no sono, pois era o Senhor quem o fazia habitar em segurança. O descanso não é o fim da sua produtividade, mas o momento em que a semente que você plantou nas horas de vigília começa a criar raízes. Muitos tentam, por esforço próprio, resolver os problemas de amanhã durante a madrugada, carregando pesos que não foram feitos para carregar quando o sol se põe. A palavra de Deus nos convida a lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Se você quer que a sua mente descanse de verdade e que os seus planos se alinhem com o propósito divino, o segredo é a entrega total da sua consciência ao controle do Pai antes do sono profundo. Quando você medita na palavra ao deitar, você não está apenas lendo um texto, você está preenchendo o vazio da sua mente com a verdade eterna. E essa verdade é o único material que o subconsciente aceita para construir uma vida em harmonia com os céus. O que acontece quando você adormece com gratidão, em vez de adormecer com a lista interminável de tarefas ou angústias? Sua mente, durante o estágio de repouso, deixa de operar na frequência do medo e passa a organizar seus pensamentos sob a luz de promessas. Não se trata de uma fórmula mágica, mas de um princípio de alinhamento. A Bíblia ensina em Filipenses que devemos pensar nas coisas que são verdadeiras, honestas, justas e puras. E aqui está o que quase ninguém observa. Se você povoar seus últimos pensamentos com a meditação bíblica, o restante do seu processo mental, que acontece fora do seu controle consciente enquanto você dorme, será moldado por essas escolhas. Você não resolve o resto com a sua própria força. Você permite que a palavra organize o caos que a sua preocupação criou durante o dia. Muitos sofrem com a insônia ou com a mente acelerada porque tentam manter a soberania sobre o seu próprio destino, esquecendo que o vigia de Israel não dorme. Ao entregar a sua consciência para ele ao final do dia, você está removendo a sua autossuficiência e ativando a confiança. O processo aqui é simples, embora exija disciplina. Em vez de repassar os erros, as discussões ou a escassez que o mundo apresentou, você deve escolher uma promessa clara, um versículo que fale diretamente da provisão ou da paz de Deus, e fixá-lo como o último suspiro de pensamento da sua noite. É como configurar uma rota para um caminho que você ainda não pode ver. Talvez você esteja se perguntando como aplicar isso de forma prática, sem cair em práticas que negam a fé. O segredo não é a autossugestão ou a repetição vazia, mas a profundidade da meditação cristã. O subconsciente, se podemos chamar assim, a dimensão da nossa mente, que continua operando quando nossa consciência cessa, responde à linguagem da fé e da verdade.
Quando você repete para si mesmo, com uma paz interior genuína, que Deus é a sua força, você não está apenas repetindo palavras, você está permitindo que esse conceito penetre as camadas profundas onde a dúvida costuma criar raízes. A diferença entre quem acorda derrotado e quem acorda com direção é justamente o que foi plantado no solo fértil do momento anterior ao sono. Se você observar a trajetória de personagens bíblicos, verá que muitos dos momentos de revelação ou de transformação interna aconteceram no limiar do sono. José, na sua juventude, sonhou. Salomão, em Gibeão, teve um encontro que moldou sua sabedoria enquanto repousava. Eles não estavam tentando forçar resultados, estavam em sintonia. E esse é o ponto que muda tudo. Quanto mais você entrega o controle da sua noite para o Senhor, menos ansioso você fica durante o dia. É um ciclo que se alimenta. O seu descanso noturno deve ser, portanto, o reflexo do seu nível de confiança no Criador. Se Ele é quem guia cada um dos seus passos, por que você insistiria em carregar as preocupações pela madrugada? A ansiedade é, no fundo, uma tentativa de roubar o lugar de Deus na gestão do tempo. Ela faz você acreditar que, se não pensar agora na solução, o desastre é iminente. Mas a Bíblia é clara ao dizer que a graça é renovada a cada manhã. O que isso significa na prática? Significa que a sua noite não serve para resolver o futuro, ela serve para fortalecer a sua identidade em Cristo. Toda a energia que você gasta tentando controlar o desconhecido durante o sono é energia desperdiçada, que poderia estar sendo convertida em fé e prontidão para agir no momento certo. Quando você pratica esse ato de entrega consciente, você permite que o Espírito Santo realize uma obra de restauração mental que nenhuma técnica humana seria capaz de igualar. Guarde essa palavra agora. Nenhum pensamento que você semeia antes de adormecer é inútil. Cada um deles é uma instrução que você dá para a sua mente sobre o que deve ser priorizado. Se você terminar seu dia focando nas suas falhas, sua mente usará o tempo do sono para reforçar a culpa e a estagnação. Se, ao contrário, você terminar focando no que a palavra diz que você é, seu subconsciente irá trabalhar incansavelmente para alinhar seu comportamento, suas decisões e suas oportunidades aos fatos da sua identidade em Cristo. É um processo de arquitetura mental. E essa arquitetura começa justamente quando o mundo lá fora se cala e você se abre para a voz daquele que nunca fecha os olhos. Muitas vezes, a resposta que você tanto busca, a clareza para um problema que parece um nó sem solução, não vem da luta, mas do silêncio. Como está escrito em Isaías, a nossa força e a nossa confiança estão no sossego. E isso se aplica perfeitamente à higiene da nossa vida espiritual antes de dormir. Se você entrar no seu quarto com a mente cheia de ruído, você sairá dele com a mente cheia de estresse. Mas se você transformar esse momento num altar de gratidão e entrega das promessas bíblicas, você começará a notar mudanças na forma como percebe os mesmos problemas no dia seguinte. O conflito permanece o mesmo, mas a sua estrutura interna para lidar com ele foi renovada durante a noite. Essa é a grande virada de chave para quem vive sob a autoridade da palavra. Entender que o repouso é um instrumento de poder espiritual. Não é sobre esvaziar a mente para deixar entrar qualquer coisa. É sobre preencher a mente com a única verdade que permanece enquanto tudo o mais passa. Quando você se deita declarando Salmo 23, ou o cuidado de Deus descrito em Mateus 6, você está alinhando suas engrenagens internas com a ordem do reino. Não há espaço para o desespero onde a presença de Deus é convidada a habitar. E o segredo que você pode aplicar hoje mesmo é não deixar esse exercício para o último suspiro, quando o cansaço já venceu a sua clareza, mas fazê-lo ainda com a mente lúcida,
como um último e deliberado ato de adoração e rendição ao Rei. Pense na tranquilidade de um marinheiro que, mesmo no meio da tempestade, sabe que o timão está na mão de quem conhece o mar. Você pode relaxar, porque ele conhece o caminho. Todo o esforço de controle que você exerce é uma negação prática da soberania de Deus. E aqui surge o maior paradoxo. Quanto mais você tenta segurar as rédeas da sua vida durante a noite, mais perdido você se sente ao acordar. A verdadeira liberdade mental surge quando você confessa, diante do altar do descanso, que as suas forças são limitadas, mas o poder dele é eterno. Ao fazer essa confissão antes de dormir, você libera o peso que impede a sua mente de descansar e permite que o Criador guie seus pensamentos profundos na direção certa. Muitos perguntam se existe uma forma correta, uma regra fixa, um método para orar antes de dormir e colher esses frutos. A resposta é a simplicidade. Não existem fórmulas mágicas ou repetições repetitivas que criem milagres. O que existe é a intenção do coração que busca a face de Deus. Uma oração feita antes de dormir deve ser, primeiramente, de reconhecimento da paternidade divina. Pai, eu reconheço que este dia foi trilhado com as tuas bênçãos e que agora o meu repouso é a minha confissão de que tu estás no controle de tudo o que ainda não entendo. Isso é o suficiente para desativar a ansiedade e destravar a paz que excede todo o entendimento. A partir desse ponto, o seu subconsciente para de buscar saídas desesperadas e passa a buscar a vontade de Deus. O impacto disso nos seus dias produtivos é imediato. Você perceberá que, após adotar essa prática, certas situações que antes te causavam uma paralisia emocional começam a ser vistas sob uma ótica muito mais racional e esperançosa. Isso não acontece porque a sua inteligência aumentou, mas porque a sua paz foi restaurada. Quando a paz se estabelece, a capacidade de julgamento se aprimora. Quem está em guerra consigo mesmo não consegue enxergar a oportunidade. Quem está em paz enxerga caminhos onde outros viam paredes. O seu repouso torna-se, então, o verdadeiro combustível para o seu dia. Se você não dorme bem na presença de Deus, você nunca trabalhará bem sob a luz da sua direção. Siga guardando essas verdades, pois este é apenas o começo da compreensão de como manter uma mente alinhada ao reino, mesmo quando o mundo parece querer te puxar para o caos e para a dúvida incessante. Note como muitas pessoas se perdem justamente aqui, tentando pular etapas. Mas lembre-se, a constância é o que transforma o princípio em hábito, e o hábito em transformação de vida. A forma como você fecha o seu dia é, indiscutivelmente, o termômetro de como você começará o dia seguinte, e é esse ciclo que definirá se você continuará sendo empurrado pelas circunstâncias ou se você aprenderá a caminhar sobre elas, guiado pelo propósito que o Senhor preparou desde o princípio. Cada noite que você se deita com esse foco é um tijolo que você coloca na fundação de um novo modo de viver, uma vida que não é governada pelo medo do futuro, mas pela certeza de quem detém o próprio tempo. Você deve estar se perguntando se o fato de ter errado tanto durante o dia anula a oportunidade dessa entrega noturna. Pelo contrário, é justamente por ter errado, é justamente pelas falhas e pelas tentativas humanas de resolver problemas à sua própria maneira, que a noite se torna um convite ainda mais necessário ao arrependimento e à gratidão. Não se recolha com a amargura da falha, mas com a disposição de quem sabe que a misericórdia de Deus é a base para um novo começo. Ao se deitar hoje, não repasse a lista do que faltou. Liste aquilo pelo que você é grato e em quem você confia. Essa troca de foco de falta para provisão altera instantaneamente a frequência da sua alma. É um exercício simples, porém profundo,
que exige apenas a sua decisão de colocar o eu de lado. O estado de repouso é a última fronteira onde sua mente ainda é bombardeada pelas tensões do dia, ou onde ela encontra o campo fértil para o que é eterno. Pense na sua mente como um terreno que foi trabalhado durante toda a jornada. Se você encerra o dia apenas despejando o entulho das ansiedades, das pendências profissionais e das falhas no caráter que você cometeu ao longo das horas, você está apenas criando um solo tóxico que germinará os mesmos problemas amanhã. Muitos acreditam que dormir é desligar o motor, quando, na verdade, é quando o processamento de tudo o que foi semeado atinge o ápice de sua potência. A Bíblia ensina em Salmos que ele concede o sono aos seus amados, mas o sono de qualidade, aquele que restaura não apenas o corpo, mas a clareza do propósito, é aquele que vem acompanhado de uma rendição total. Quando você inverte a lógica do pensamento, quando você se permite silenciar as vozes que dizem "eu preciso resolver isso agora" e as substitui pela voz que diz "o Senhor cuidará disso enquanto eu descanso", você ativa um mecanismo de fé que nenhum livro de autoajuda consegue explicar da mesma forma. Considere a clareza necessária para tomar grandes decisões. Alguém que tenta decidir o destino de uma empresa ou de sua família sob a pressão do cansaço mental é como um navegador que tenta ler um mapa no meio de uma tempestade sem luz. A noite, no entanto, é o momento em que a visibilidade espiritual, se você se posicionar corretamente, torna-se absoluta. Ao entregar seu subconsciente, ou para falarmos de forma bíblica, ao entregar as profundezas do seu coração ao controle do Espírito Santo antes de adormecer, você permite que, enquanto seus olhos estão fechados, as peças do seu problema comecem a se encaixar sob a perspectiva divina. Você nunca percebeu como, às vezes, ao acordar, uma solução surge com uma clareza que não estava lá na noite anterior? Isso não é coincidência. Isso é a evidência de que a mente, quando treinada para a confiança e não para o desespero, continua operando sob a direção do Criador. Esse processo de deixar que ele resolva é, na verdade, uma liberação de pesos que você nunca teve a capacidade de carregar sozinho. Observe a diferença entre quem se recolhe com uma lista de preocupações e quem se recolhe com uma lista de promessas. O primeiro desperta exausto, como se tivesse passado a noite inteira em um ringue de boxe mental, lutando contra fantasmas que nem sequer se materializaram. O segundo desperta renovado, com a força de quem não precisou lutar, porque deixou a batalha nas mãos de quem nunca dorme nem cochila. A autoconfiança de alguém que tenta resolver tudo na própria força é, em última análise, uma forma de orgulho disfarçada de responsabilidade. É a crença oculta de que Deus, talvez, não saiba como conduzir os detalhes da sua vida tão bem quanto você. Mas quando você dobra os joelhos, não por ritualismo, mas por uma necessidade urgente de reconhecer sua própria pequenez diante da imensidão de Deus, a dinâmica muda completamente. Você se despoja do eu, esvazia a mente de seus próprios planos que falharam e abre espaço para a direção da sabedoria que vem do alto. Tente fazer este pequeno teste esta noite. Ao invés de ruminar o que faltou, tome a decisão deliberada de identificar apenas 3 evidências da bondade de Deus que estiveram presentes no seu dia, mesmo nos momentos difíceis. Isso exige esforço, porque a nossa inclinação natural é a reclamação. O nosso subconsciente, treinado pelo mundo, está viciado em procurar o que está errado. Mudar esse foco é treinar seu espírito para reconhecer o reino em meio ao caos. Ao catalogar essas 3 coisas, você altera o seu último pensamento antes de mergulhar no sono. O que você coloca na sua mente momentos antes de cair no sono
é o último dado que você envia para o processamento inconsciente, e é isso que definirá o tom do seu subconsciente durante as horas em que você está ausente do mundo consciente. Isso tem mais poder do que qualquer técnica de visualização ou pensamento positivo já descrita, pois não é baseado em uma força que você produz, mas na realidade do que Deus já realizou. Existe uma passagem que diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Notou que a promessa não fala de evitar os problemas? Ela fala da proteção do seu interior. Enquanto o mundo exterior pode estar desmoronando, a sua capacidade de permanecer em paz, de ter a mente focada, é o que garante a sua sobrevivência e o seu sucesso nas áreas que importam. Você não encontrará essa estabilidade se continuar tentando ser o capitão, o motorista e o dono do barco. A transição de uma vida de ansiedade para uma vida de repouso no propósito divino exige essa entrega noturna. É um treino diário. No início, você vai sentir que a mente resiste, que os pensamentos intrusivos de desespero tentam tomar o assento do motorista de volta. Não se culpe, simplesmente perceba o pensamento, entregue-o a Deus e reafirme a sua confiança. A repetição dessa entrega é o que sedimenta a mudança no seu comportamento. Muitas vezes, perdemos anos da nossa jornada tentando forçar portas que o Senhor já tinha decretado que não iriam abrir, enquanto ignoramos a luz que Ele tenta nos dar enquanto descansamos. A teimosia humana é uma das maiores barreiras entre nós e a clareza que tanto buscamos. Ao se deitar hoje, peça humildemente: Senhor, tira de mim o que está nublando a minha visão da Tua vontade. Quando você faz essa oração, você está confessando que, embora seja inteligente e capaz, existe uma inteligência suprema, cujos planos são maiores e mais eficazes do que os seus. Essa é a chave de ouro. É a postura que separa aqueles que vivem uma vida de constante luta frustrada daqueles que vivem uma vida de sabedoria guiada. E não pense que essa paz noturna é um convite à preguiça ou à inércia. Pelo contrário, ela é a fonte da maior produtividade que um ser humano pode ter. A produtividade baseada na direção e não apenas no esforço bruto. A vida de quem compreende esses princípios não é uma vida sem lutas, mas é uma vida onde a luta nunca derrota o propósito. O mundo está cheio de pessoas talentosas, capazes e esforçadas que vivem vidas vazias porque nunca aprenderam a silenciar a voz do seu próprio eu para ouvir a voz que clama no deserto de sua consciência. Você tem o privilégio todas as noites de resetar o seu sistema. Não desperdice essa oportunidade com a distração ou com a preocupação inútil. Cada noite é uma nova página. A falha de hoje, por mais grave que tenha sido, já foi coberta pela misericórdia desde que haja arrependimento e entrega. O amanhã não é uma extensão das falhas de hoje. O amanhã é a tela branca onde você começará a pintar, guiado por uma bússola que foi calibrada enquanto você estava sob a graça e o cuidado daquele que te chama pelo nome. Entenda que, se você continuar seguindo essa prática, seu modo de ver a realidade começará a ser moldado pelo reino, e não mais pelas notícias, pelos traumas do passado ou pelas projeções de medo que sua mente cria sobre o futuro. Existem processos operando em seu interior que ignoram solenemente a lógica das planilhas e a ansiedade dos seus relatórios de progresso diários. Imagine uma mente que, em vez de se afogar em uma enxurrada de estímulos visuais e táteis, pudesse ser treinada para funcionar como um receptor de sabedoria constante. Napoleão Hill falava muito sobre a intuição, mas quando alinhamos essa perspectiva com a verdade eterna, percebemos que o que muitos chamam de palpite do subconsciente nada mais é do que o sussurro constante da consciência espiritual alinhada à verdade.
A maioria das pessoas passa o dia tateando soluções no escuro, tensionando cada músculo do corpo e cada centavo da sua energia mental para forçar um resultado, enquanto a verdadeira arquitetura de uma vida sólida é construída no silêncio da noite, quando o ego finalmente se cala e deixa a soberania ocupar o trono. A produtividade que você busca não é o acúmulo de tarefas, mas a clareza da direção certa. Considere alguém que se deita carregando o peso de uma decisão monumental sobre a carreira ou sobre os relacionamentos. Essa pessoa, frequentemente, tenta resolver o problema como um computador superaquecido, processando os mesmos cenários de medo, repetidas vezes, até que o sono chega não como um descanso, mas como um desmaio pelo cansaço. Contudo, há um caminho radicalmente diferente, disponível para qualquer um que se disponha a abrir mão do controle. É o caminho de entregar a dúvida, em vez de esgotá-la. Quando você adota a prática de submeter seu problema antes do sono, algo muda na anatomia do seu entendimento. Você para de tentar fabricar a resposta e começa a se preparar para reconhecê-la quando ela surgir. E aqui mora um mistério. A resposta muitas vezes não chega como uma epifania no meio do sonho, mas como uma intuição calma e resoluta na primeira hora do dia, quando a sua mente está mais próxima da simplicidade que caracteriza o reino. A resistência que você sente ao entregar esse comando ao subconsciente é, na verdade, o medo da perda de autonomia. Você teme que, se não vigiar o futuro com a mesma intensidade com que vigia um inimigo, tudo vá desmoronar. Mas olhe para a história dos que construíram algo de valor duradouro, tanto nas escrituras quanto na vida prática observável. Nenhum deles alcançou o ápice pela vigilância neurótica, mas sim pelo alinhamento sereno com o propósito maior. O subconsciente, quando alimentado pelo medo, é um mestre em criar tragédias que nunca acontecerão. O mesmo subconsciente, quando entregue à confiança, é o servidor mais leal da sua visão. Se o que você tem guardado aí dentro for a semente da inquietação, o colhimento será de ansiedade. Se for a semente da entrega, o colhimento será a clareza da ação correta. O seu maior problema pode não ser a dificuldade que você enfrenta, mas a maneira obsessiva como você a mantém acesa até o último segundo antes de fechar os olhos. Existe um padrão de comportamento que costuma bloquear esse acesso, a necessidade crônica de revisão. A pessoa repassa o dia, reavalia os erros, julga as próprias atitudes com uma severidade desumana. Perceba como isso funciona como um ruído de fundo que impede o sistema de processamento central de entregar os recursos que você precisa para o dia seguinte. A verdadeira inteligência não reside em repassar o erro, mas em entregar o erro ao Tribunal da Graça, fechando o dossiê daquela falha para que você não desperdice a energia do dia que nasce, tentando consertar o que a própria mente já deveria ter deixado para trás. Quando você transfere o fardo, o espaço que sobra na sua mente é ocupado por uma sabedoria que não é sua, mas que está disponível para ser acessada. É como se, ao esvaziar o copo das preocupações, você permitisse que uma fonte de solução que sempre esteve lá, mas estava sufocada pela poluição mental, finalmente jorrasse com força. Pense no impacto disso na sua saúde mental e na sua vitalidade. Não estamos falando de um exercício de pensamento positivo vazio, mas de uma gestão estratégica da sua essência. Quando você aprende a dizer, Senhor, aqui está o peso, e eu confio que o Senhor que não dorme nem tosqueneja está resolvendo, você está liberando neurotransmissores de paz e ativando estados de regeneração biológica que o estresse do controle absoluto simplesmente bloqueia. O seu corpo percebe a mudança na sua alma,
E, gradualmente, essa confiança deixa de ser algo que você precisa fazer antes de dormir e se torna o modo como você caminha entre um compromisso e outro. Você para de reagir às urgências como se o mundo fosse acabar e passa a observar a realidade como alguém que sabe que o desfecho já está sendo trabalhado. O mais intrigante é observar que a maioria das pessoas nem sabe que essa ferramenta existe. Elas vivem no modo reativo, movidas por eventos externos, opiniões alheias e a urgência do mercado. Se você é um daqueles que sente o coração apertar só de pensar em soltar o controle, saiba que essa resistência é justamente o indicador de que você está no domínio de algo que deveria ser entregue. É como um músculo que nunca relaxou. Ele precisa de um esforço consciente no começo para simplesmente se soltar. O convite que está diante de você é de uma elegância espiritual profunda. Não se trata de trabalhar menos, mas de deixar que o seu subconsciente trabalhe naquilo que o seu consciente não consegue mais processar. Ao alinhar a sua frequência com o propósito, o seu eu noturno deixa de ser um tribunal de julgamentos e passa a ser uma oficina onde, enquanto você repousa, o plano para o próximo passo é estruturado com uma clareza que o barulho do dia nunca permitiria. Você tem a chance de acessar a inteligência mais vasta que existe, simplesmente deixando de lutar contra a necessidade de controle absoluto por algumas horas. O sono é a oportunidade de deixar a soberania trabalhar, enquanto você descansa sob a promessa de que o amanhã não é uma repetição, mas uma nova oportunidade para ser direcionado e não apenas para tatear. Mantenha isso em mente como a regra fundamental da sua nova rotina. A entrega não é a abdicação da responsabilidade, mas a transição da responsabilidade do esforço humano para a condução do plano de quem é maior do que qualquer problema que você enfrentará. Muitas vezes, a resistência que você sente ao tentar aplicar essa entrega noturna nasce de uma confusão mental comum entre estar ocupado e estar progredindo. Na lógica da alta performance alinhada ao propósito, a ansiedade de querer resolver tudo antes de fechar os olhos é um ruído que bloqueia a recepção da intuição. Pense naquele momento em que você passou horas tentando encontrar uma saída para um problema financeiro ou um conflito de relacionamento, gastando cada grama de energia mental, apenas para ter a resposta clara e simples, assim que acordou ou no meio de um momento de silêncio, horas depois. Essa não é uma coincidência mística ou um acidente neurológico, mas a prova de que o seu cérebro, quando liberto da hipervigilância, reorganiza as informações de forma mais eficiente. A questão crucial que você precisa se perguntar agora é: quanta energia você tem desperdiçado apenas por se recusar a acreditar que o seu subconsciente sabe a direção, mesmo quando você, conscientemente, se sente perdido? Aprender a delegar esse processamento ao seu interior é como preparar o solo antes da semente ser plantada. Se o terreno está cheio de pedras, raízes velhas e excesso de ervas daninhas, a semente, que aqui representa a sua meta ou o seu desejo mais profundo, não encontrará profundidade para enraizar. O seu medo do fracasso e a sua dependência da lógica linear são essas ervas daninhas. Quando você decide conscientemente que aquela questão não é sua para carregar durante a madrugada, você limpa o solo. Você cria o vazio necessário para que a sabedoria que ultrapassa a sua compreensão limitada tome conta dos fios condutores do seu destino. Há uma dignidade silenciosa em quem, após dar o seu melhor, consegue respirar fundo e declarar para si mesmo que a carga agora está sendo conduzida por uma força maior. Isso é o oposto da preguiça. É o estágio mais avançado da estratégia, porque você entende que há componentes na resolução de qualquer grande meta que simplesmente escapam ao seu controle e requerem que você saia do caminho da própria solução.
Observe o padrão de quem vive constantemente sob pressão. Essas pessoas raramente dormem. Elas apenas desmaiam de exaustão, levando consigo cada preocupação e cada interrogação para o leito. O subconsciente, programado pela ansiedade do último pensamento antes de fechar os olhos, gasta horas preciosas do seu descanso processando traumas, medos e cenários catastróficos. É por isso que você acorda mais cansado do que quando deitou. A proposta aqui é uma inversão radical de polaridade. Em vez de levar os problemas para o sono, você leva a intenção da solução. Ao invés de dormir com o peso do obstáculo, você dorme com a imagem da meta alcançada, ou, preferencialmente, com a pergunta correta direcionada à sua inteligência interior. Perguntar a si mesmo antes de dormir com total sinceridade, algo como: o que eu preciso enxergar que ainda não estou vendo? Abre uma porta que a força bruta não derruba. A resposta pode vir através de um lampejo, uma oportunidade que parece surgir do nada, ou uma mudança súbita de perspectiva diante de uma pessoa ou situação que antes te irritava. Existe, porém, um perigo real que a maioria ignora: a expectativa de resultados imediatos e miraculosos na primeira noite. Você não recondiciona anos de hábitos mentais de uma noite para o dia, e essa é uma das razões pelas quais a maioria desiste. Eles tentam o exercício por 1 ou 2 noites, não sentem uma iluminação imediata e concluem que não funciona. A consistência aqui age como um polimento. Imagine que o seu subconsciente é como um espelho que, de tanto refletir as preocupações do mundo, ficou fosco, coberto por uma fina camada de poeira e fuligem. A prática deliberada do entregar ao repouso é o ato de limpar esse espelho diariamente. No começo, a imagem ainda parece distorcida, mas com o tempo e a insistência serena, o vidro se torna claro. Quando ele está limpo, as respostas que antes pareciam escondidas na névoa da sua confusão mental começam a ser projetadas com uma precisão que chega a ser desconcertante. Você começará a sentir uma quietude interna, mesmo no meio do caos, porque uma parte de você saberá que o trabalho duro está sendo feito em um nível que vai além da sua capacidade humana de exaustão. Considere a profundidade de um provérbio que diz ser em vão madrugar e tardar na vigília, como se toda a responsabilidade coubesse apenas às nossas mãos. Há um repouso específico que é dado aos que confiam que a estrutura de suas vidas não é feita apenas por tijolos que eles mesmos carregam. Ao soltar o controle consciente ao cair da noite, você está dando um passo de fé que é, paradoxalmente, a estratégia mais inteligente que existe. Você não está fugindo, você está realinhando. Aqueles que entendem essa mecânica da vida observam que os eventos externos começam a se curvar para encontrar o seu novo estado de espírito. O que antes exigia um esforço exaustivo, quase sobrenatural para acontecer, passa a fluir com uma naturalidade que chega a assustar, porque você parou de oferecer resistência ao fluxo. Entenda isto. O mundo não é um lugar onde as coisas simplesmente acontecem por acaso para quem entende a conexão entre a mente, o descanso e a ação inspirada. Talvez o ponto mais difícil de assimilar seja que a sua vontade, apesar de necessária para dar o primeiro passo, é frequentemente o maior obstáculo para a conclusão plena. Quando a sua vontade está hipertrofiada, ela tenta ditar não apenas o que deve ser feito, mas exatamente o como e o quando. É como tentar comandar a maré. A sabedoria reside em reconhecer que, embora você precise ter a rota clara no seu consciente, o seu subconsciente, sintonizado com o plano maior, conhece atalhos que você nem imagina existirem. Ao permitir que a sabedoria superior trabalhe durante o seu repouso, você descobre que muitas das oportunidades que surgem no seu dia não foram criadas pela sua força, mas atraídas pela sua quietude.
É um campo de atuação completamente novo, onde a vitória não é obtida por meio da força, mas por meio do reconhecimento de que você faz parte de algo muito maior que mantém o curso, mesmo quando você encerra a sua vigília consciente. Não é sobre apagar a sua identidade, mas sobre expandi-la até que ela não dependa mais exclusivamente da bateria limitada do seu cérebro consciente para sustentar a realidade que você busca. O descanso bíblico não é o simples ato de fechar os olhos ou desligar o corpo físico. É um exercício profundo de rendição. Quando você silencia a sua mente antes de dormir e entrega suas preocupações ao Criador, você está, na verdade, fazendo o que o Salmo 46 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa não é uma estratégia passiva, mas uma decisão de fé. Você reconhece que o seu cérebro, com todas as suas limitações, é insuficiente para sustentar a realidade que você busca, mas que a providência não dorme. Ao entregar a chave das suas batalhas ao Pai, você libera um espaço interno que antes era ocupado pelo peso do controle, permitindo que a sabedoria divina oriente o seu subconsciente no lugar de descanso. A Bíblia ensina que enquanto você descansa, o Senhor trabalha. E é exatamente nessa troca que os milagres tomam forma. A grande virada de chave para a sua noite ocorre quando você para de ver o sono como uma pausa e o encara como uma preparação para o próximo nível. Não carregue mais a culpa ou a necessidade de esgotar todas as soluções antes de se deitar, pois isso é uma forma de incredulidade. Em vez disso, coloque sobre o altar o seu desafio e observe, ao despertar, como ele suaviza os caminhos e ilumina o entendimento. Tudo o que você entregou nesta noite passa a ser gerido por alguém que não precisa de esforço, de vigília ou de contagem de tempo. A sua resposta não surgirá da exaustão da sua vontade, mas da clareza que nasce na submissão completa. Hoje, ao deitar, sua oração não é um pedido por mais força para o seu braço, mas um convite para que a vontade soberana de Deus assuma o comando do seu destino enquanto você se restaura. Senhor, Criador de todas as coisas, trago diante de Ti o meu coração e os pensamentos que ocuparam a minha mente durante todo este dia. Tu conheces as minhas lutas, as decisões que preciso tomar e o peso das incertezas que muitas vezes tento resolver sozinho. Agora, com fé, eu entrego tudo o que me preocupa nas tuas mãos. Entendo que o meu esforço tem limite, mas a tua providência não. Enquanto o meu corpo descansa, peço que o meu espírito seja renovado e que o meu entendimento seja alinhado com a tua vontade perfeita. Que as soluções que eu não consegui alcançar em minha vigília venham à tona pela tua sabedoria, à medida que descanso sob a tua proteção. Confio que ao amanhecer estarei pronto para o que o Senhor preparou, pois me sinto seguro sabendo que tu cuidas de mim. Que a tua paz, que excede todo o entendimento, guarde a minha mente agora e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Se você sente que após essa entrega, seu coração já está mais leve para enfrentar os planos de amanhã, deixe o seu amém aqui nos comentários e compartilhe esse momento com alguém que precisa aprender a descansar em Deus hoje. Inscreva-se em nosso canal para que essa prática de fé e reflexão bíblica continue sendo o primeiro passo para o seu repouso diário. Que a bênção do Senhor esteja sobre o seu sono e que Ele te conceda a paz que só vem daquele que cuida de tudo. Boa noite e descanse na sua palavra.